Anfíbios. Tá aí um grupo de animais que não é muito lembrado. E bem-vindo ao episódio 5 de Vida Sob as Ondas, aqui no Enigma Animal. Lembrando que eu acho que para vocês terem o melhor entendimento de cada episódio dessa série, eu acho que vocês deveriam assistir os vídeos em ordem. Então, caso você ainda não tenha visto os vídeos da minha série anteriormente, eu convido vocês a acessarem a playlist de Vida Sob as Ondas. Os anfíbios são frequentemente confundidos com os répteis, mas eles são grupos diferentes de animais. Os anfíbios abordam animais como sapos, rãs, pererecas e salamandras. E esses animais que eu citei às vezes são confundidos com répteis. Tem gente que acha que sapo e salamandra são répteis, mas eles não são. Eles são anfíbios. Os anfíbios são uma classe de animais vertebrados, de sangue frio. Isso significa que eles precisam de uma fonte externa de calor. Eles não possuem bolsa aminoótica. Essa bolsa é característica dos animais vertebrados e é muito comum em mamíferos, em alguns répteis e algumas aves. Essa é a bolsa, no caso, que envolta os bebês, enfim. Tá aí uma imagem aí, eu acho que vocês conhecem mais ou menos essa bolsa por esse motivo. Mas ela é muito comum em muitas espécies de animais. Essa bolsa ela tem o dever de proteger o embrião, porém os anfíbios eles não possuem essa bolsa. O significado do nome anfíbio, do grego anfi, que significa ambos, e bio, que significa vida. Ou seja, o significado seria ambas vidas ou em ambos meios. A característica mais marcante dos anfíbios é seu ciclo de vida, que é dividido em duas fases, uma aquática e outra terrestre, apesar de haver exceções. Atualmente, existem cerca de espécies vivas de anfíbios. Porém, pesquisadores acreditam que os anfíbios são indicadores ecológicos e nas últimas décadas tem havido um declínio na população de anfíbios ao redor do mundo. Muitas espécies estão ameaçadas ou extintas, e esses animais são de extrema importância para o meio ambiente. Então pare de jogar sal em sapos só porque você acha eles feios. Você é feio e nem por isso ninguém joga ácido sulfúrico em você. Obrigada, a natureza agradece. Inclusive eu fiz um vídeo shorts falando a respeito desse declínio das populações de anfíbios. Tá aí na descrição para quem quiser ver. É um shorts meio antigo, então a qualidade tá bem bosta, mas o tema é importante. Por que eu fiz essa comparação entre o sal e o ácido sulfúrico? Porque os anfíbios eles não são tolerantes ao sal. Esse sal ele age como se fosse um ácido mesmo na pele deles, ou seja, extremamente doloroso. Porém, existem algumas poucas espécies que são resistentes ao sal e podem ser encontradas em água salobra, a água salgada como água doce. Porém, os anfíbios em sua suma maioria vivem em água doce. Os anfíbios apresentam 39 modos reprodutivos distintos, sendo superados em diversidade de modos reprodutivos apenas pelos peixes. Ocorre nos anuros. Os anuros são uma ordem de anfíbios. Nessa ordem estão os sapos, as rãs e as pererecas, de forma sexuadamente por fecundação externa, exceto por duas espécies de rãs norte-americanas do gênero Ascafus, na qual a fêmea libera óvulos ainda não fecundados envoltos em uma massa gelatinosa e o macho então lança os seus gametas sobre ele para que ocorra a fecundação. A fecundação é externa devido aos machos não possuírem pênis para introduzir. Os ovos formados ficarão em ambiente aquático, como lagos, lagoas e represas, até o nascimento do girino, que captura seu alimento no meio ambiente. Na ordem, que é a ordem das cecílias, as famosas cobras cegas, que não são répteis, e nos urodelos, que é a ordem das salamandras e dos tritões. A fecundação é realizada internamente. No caso das salamandras, o macho encontra a fêmea e inicia o comportamento de cortejo, parecido com uma dança, quando o macho deixa no substrato uma cápsula que carrega os gametas masculinos. Com os movimentos de cortejo, o macho induz a fêmea a se colocar sobre a cápsula, que então fecunda os óvulos da fêmea, através do oviduto da mesma. Nos anuros, possuem um saco vitênico, que é responsável por nutrir o embrião. Os ovos são colocados sobre a vegetação, a vários metros do chão,
e os ovos embebidos no dorso de fêmeas exclusivamente aquáticas, e os ovos carregados no dorso de machos ou de fêmeas até o nascimento dos girinos, e os girinos que se desenvolvem no interior do estômago das fêmeas. Alguns anuros são ovivíparos. Os ovivíparos são os animais cujo embrião se desenvolve em um ovo alojado dentro do corpo da mãe. E os animais que são conhecidos como vivíparos são os animais cujo embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, numa placenta que lhe fornece nutrientes necessários ao seu desenvolvimento e retira os produtos de excreção, que é a mesma reprodução da maioria dos mamíferos, tipo os humanos, entre outras formas. O sistema auditivo dos anfíbios apresenta duas papilas sensoriais no ouvido interno, que são importantes para a comunicação por vocalização. Em cobras cegas e salamandras, esse tipo de comunicação foi pouco estudada. No entanto, a salamandra gigante da Califórnia tem cordas vocais e pode produzir sons parecidos a um chocalho ou latido. As vocalizações são os principais modos de comunicação em anfíbios anuros. A reprodução depende, em grande parte, do canto dos machos para a atração de fêmeas da mesma espécie, para a defesa de território e outras interações. Na maioria das espécies, o som é produzido pela expulsão de ar dos pulmões sob as cordas vocais para um saco vocal. O saco vocal se estende como um balão e transfere o som para a atmosfera do ambiente no qual o animal está inserido. Normalmente, apenas os machos vocalizam e os sacos vocais variam em forma e tamanho entre as espécies, mas nem todas as espécies apresentam essa estrutura. Os anuros apresentam um sistema de recepção acústica que lhes permitem discriminar o som emitido por diferentes espécies, até mesmo distinção individual. As vocalizações são espécies específicas, ou seja, cada espécie produz um determinado tipo de som que pode ser útil para sua identificação, além de produzirem uma variedade de cantos, dependendo da situação em que estão envolvidos. As vocalizações dos anuros são classificadas em 13 tipos distintos de cantos, em 3 categorias principais de acordo com o contexto social: cantos agressivos, cantos defensivos e cantos para a reprodução. Todos eles podem transmitir a localização e informam o tamanho individual. Por exemplo, os anuros maiores emitem sons diferentes dos menores. A vocalização mais estudada e frequentemente ouvida é o canto de anúncio, que tem o objetivo de atrair fêmeas da mesma espécie e comunicar outros machos do seu território em épocas reprodutivas. Outros cantos são emitidos. Tentativas de amplexo indesejadas são feitas em um macho. Além disso, quando o animal é atacado por um predador, um canto de susto semelhante ao grito é emitido. Em todos os casos, apesar de facilitarem a comunicação entre os anuros, a emissão de sinais acústicos carrega o risco de atrair predadores e envolvem um gasto muito grande de energia. Os anfíbios apresentam uma enorme variação de cores na pele, as quais podem variar em tons, intensidades e padrões. Isto é consequência da combinação de células pigmentares na derme, que são originadas a partir da crista neural durante o desenvolvimento do embrião, que são chamadas de cromatoforos. A coloração é uma característica essencial para os anfíbios, pois confere a esses animais diversas estratégias de defesa e contribui na manutenção e sobrevivência deles, sendo inclusive capaz de ser alterada em pouco tempo para esses fins. Alguns estudos sugerem que a cor pode atuar também na comunicação entre anfíbios, sendo um importante fator na seleção de parceiros. A coloração da pele dos anfíbios geralmente é relacionada a mecanismos de defesa, que podem ser divididos em 2 grupos principais: a coloração cripítica e a coloração aposemática. A coloração cripítica permite que as espécies fiquem camufladas, de modo que a coloração e a forma do animal o tornam similar à aparência do ambiente em que eles vivem. Quando o animal está imóvel ou então está se movendo lentamente, a coloração cripítica tende a ser efetiva em evitar que seja detectado por predadores que são orientados visualmente. Algumas cores de anfíbios formam padrões de listras, manchas, faixas ou pontos que permitem uma camuflagem mais efetiva, interrompendo o contorno do indivíduo, tornando difícil detectar o animal, especialmente contra o substrato com muitas cores diferentes.
Os padrões de cores podem variar mesmo dentro de uma única espécie. Características diferenciadas na forma do corpo aumentam os efeitos da coloração cripítica. Diversos anfíbios têm seus corpos achatados, como os sapos do gênero Pipa. O achatamento faz com que se torne difícil visualizar as bordas do corpo, quando esses animais estão descansando sobre uma superfície. Coloração aposemática. A coloração aposemática difere-se da cripítica, faz com que as espécies exibam uma coloração viva e que traz o contraste muito grande com o substrato onde elas estão. Essa coloração bem chamativa é chamada de aposemática, quando associada a compostos tóxicos, sendo um alerta para desestimular o predador. Pois já ouviu aquele negócio que na natureza, quanto mais bonito, entre aspas, mais chamativo um animal é, mais possivelmente ele pode ser venenoso? É essa técnica que os anfíbios de coloração aposemáticas utilizam. As espécies predadoras podem desenvolver ou aprender meios de reconhecer esses alertas, evitando presas em potencial que exibam esse tipo de coloração. Diversas espécies de anfíbios apresentam cores aposemáticas, entre salamandras e anuros. Alguns exemplos bem conhecidos são encontrados na família dos que ocorrem em florestas úmidas da América Central e América do Sul. Tem também o mimetismo. Muitos casos de mimetismo são conhecidos entre os anfíbios. A salamandra tem um estágio juvenil e terrestre chamado que tem toxinas na pele, não sendo predada por aves. Outras salamandras com estágio adulto terrestre com a pele vermelha, como que ocorrem nas mesmas localidades da salamandra que eu citei anteriormente, são beneficiadas, sendo menos atacadas por aves. Existe também o reflexo Uken, é uma resposta comportamental à predação. Existem espécies que apresentam coloração cripítica no dorso e cores aposemáticas no ventre. Dessa forma, quando ameaçados ou atacados, esses animais arqueiam a cabeça para trás e elevam os membros, exibindo as cores vivas das laterais e do ventre, alertando o predador de sua toxina. Como os anfíbios possuem glândulas venenosas somente na superfície da pele, eles se defendem passivamente. Eles são considerados venenosos, mas não peçonhentos. Isso significa que um anfíbio ele não vai te morder e te envenenar, ou injetar veneno em você de alguma forma. Você só vai ser envenenado por um anfíbio se você comer ou lamber a pele dele, enfim, você tocar na pele dele, nas glândulas de veneno, mais precisamente, e colocar, por acaso, a mão no olho, na boca, enfim. Ou seja, caso você manuseie um anfíbio, que você faça isso com luva ou lave muito bem a mão depois de fazer isso. Por isso, não tem motivo para você matar um anfíbio, ele não é perigoso para você. O sistema excretor apresenta rins que são ligados por ureteres à bexiga, que por sua vez está ligada à cloaca. Quando no estado larval, o produto de sua excreção é a amônia. Porém, no estado adulto, eles soltam a ureia, que é o mesmo material que nós, humanos e muitas espécies de mamíferos, soltam. No estágio larval, os anfíbios respiram por brânquias, igual os peixes. Quando adultos, eles perdem as brânquias e passam a viver também em ambientes terrestres, sendo que a respiração pulmonar passa a ser a sua principal via de obtenção de gases. Mas eles também fazem a respiração branquial, só que agora as brânquias são internas. E eles alternam entre essas duas respirações, quando estão na água pelas brânquias e quando estão fora pelo pulmão. Mas a pulmonar é a principal na maioria dos anfíbios adultos. Alguns anfíbios, tais como aqueles adaptados à vida em ambientes secos, apresentam normalmente uma respiração quase que inteiramente pulmonar. Mesmo aqueles que alternam entre ambientes aquáticos e terrestres, eles podem alternar entre essas duas modalidades, de acordo com a situação. Alguns anfíbios, acredite se quiser, são apreciados na culinária. Esses anfíbios são as rãs, em sua grande maioria, que são muito famosas na culinária mundial, até mesmo aqui no Brasil. A carne de rã é comercializada. A salamandra gigante da China também é uma iguaria culinária, só que lá na China e em países próximos dela, e pode ser comercializada em preços altos. Agora vamos para a minha parte favorita, que é falar sobre as espécies de anfíbios. Lembrando, eu não vou citar todas, eu vou citar aquelas que eu lembrar no momento e vou falar superficialmente sobre cada uma dessas espécies, só para apresentar para vocês no caso. Vamos começar pelos sapos.
Sapo é uma designação genérica de anfíbios da ordem Anura, predominantemente terrestres, com pele rugosa e glândulas semelhantes a verrugas. E se você quer saber a diferença entre sapo, rã e perereca, eu fiz um vídeo falando sobre isso. É um Zufec falando sobre animais que são parecidos, parte 1. E lá está eu falando a diferença entre esses 3 anfíbios. Sapo Pac-Man. Ele é encontrado na Argentina, na Bolívia, no Paraguai e Brasil, e é muito criado como animal exótico, viu? O legalizado. Inclusive tem um vídeo da Uni que ela fala a respeito da criação de sapos Pac-Mans, e eu recomendo. Ele recebe esse nome Pac-Man porque o Pac-Man é um personagem de um jogo, e ele é todo amarelo, redondo e tal, uma bola amarela, e o sapo Pac-Man, ele é muito conhecido na coloração amarela, então, e ele é meio redondo, meio gordinho, então por isso que vem esse nome. Temos o sapo mais famoso, que é o cururu, que é conhecido como sapo boi. Ele é um sapo nativo da América Central e da América do Sul. Ele pertence ao gênero que inclui centenas de espécies de sapos diferentes distribuídas principalmente pelo Brasil. A gente tem também a rã. As rãs são da família dos ranídeos. Elas são abundantes na maior parte do mundo, ocorrendo em todos os continentes, exceto na Antártida. Normalmente as rãs têm pele lisa e úmida, com pernas grandes e poderosas. As rãs elas vivem mais na água do que na terra. Elas são mais aquáticas. A anã africana é uma espécie de anfíbio anuro de origem africana, estritamente aquática. Ela também é muito criada como animal de estimação. Um touro americana. É um anfíbio grande e é até criado como pet exótico por muitas pessoas. É um animal semi-aquático. Perereca. Elas são escaladoras e gostam de ficar em árvores que estejam perto de lagos e pântanos, e são menores, normalmente, que as rãs e sapos. Salamandra. Esse bicho parece uma mistura de sapo com largato. Salamandra de fogo. Sua característica de cor negra, com manchas amarelas, medem entre de 25 a 30 centímetros de comprimento. As larvas da salamandra de fogo são aquáticas, mas o adulto é terrestre. A salamandra de fogo costuma aparecer depois de uma forte chuva e eventualmente à noite. Axolote. É uma espécie de salamandra que não se desenvolve na fase larval. Ela permanece nesse estado mesmo adulto. Um exemplo de animal neotênico, pois conserva durante toda a vida as brânquias externas, uma característica do estado larval. Os axolotes são muito utilizados em laboratório devido à sua grande capacidade de regeneração. Pode ser criado como animal de estimação. E tem alguns vídeos da Uni que ela fala a respeito da criação de axolotes. Salamandra gigante da China. A salamandra gigante da China é a maior espécie de salamandra e a maior espécie de todos os anfíbios existentes no mundo, atualmente. Ocorre na China e no Japão, em cursos de água e lagos montanhosos. Pode atingir mais de 2 metros e, no máximo, um peso de 25 quilos. Uma espécie totalmente aquática. Tritão. Característica comum a todas as espécies de tritão é a sua permanência prolongada em pontos de água doce durante a época de reprodução. Este pode durar vários meses por ano, dependendo da espécie em questão. É uma ordem de anfíbios que inclui cerca de 175 espécies, distribuídas em 5 ou 6 famílias, variando por classificação. São encontradas na América do Sul e na América Central, na África e no Sudeste Asiático. As cobras cegas não possuem patas. A maioria das espécies são frequentemente confundidas com minhocas. No entanto, elas são animais vertebrados. E também há frequente confusão com as cobras, especialmente quando se trata de cobras cegas maiores. Bom, e é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like caso você tenha gostado, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como este, compartilhe esse vídeo, coloque aí nos comentários o que você achou do vídeo, novos temas para ouvir sobre as ondas e coloque aqui nos comentários emojis de sapo. Bom, é isso, gente, e tchau, até o próximo vídeo.